Escolhas que impactam gerações. Se você é uma mulher que deseja o melhor para a sua família, não desperdice um tempo de oração para escolher um bom líder para a sua história. Seja bem-vinda em mais um devocional Palavra que Transforma com o tema Escolhas que impactam gerações. E para este tema nós estamos em reflexão da vida de Neemias, um homem escolhido para reconstruir os muros que estavam em ruínas. E essas pessoas, o povo de Jerusalém, que tinham voltado do cativo babilônico, eles enfrentavam esta causa. E Neemias, quando fica sabendo desta situação, ele se enche de compaixão para com a causa deste povo. O líder que você tem que escolher, ele precisa ter um coração cheio de compaixão para com a sua causa. O livro Liderança com Propósito, de Rick Warren, ele diz que todo líder, ele precisa fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ele recebeu um propósito, ele recebeu algo do Pai. Por isso que quando nós pensamos na liderança, nós precisamos identificar qual homem, mulher, organização está na direção de Deus, ou seja, Deus escolheu. Para que eu tenha esse alinhamento com o Pai, esse alinhamento com Deus e confirme essa liderança para a minha história. A questão é que muitas vezes nós olhamos para a nossa história e pegamos um pedacinho de algo que mais nos incomoda naquele momento, sem olhar para as gerações, sem olhar do impacto que a minha escolha levará para as gerações. E eu pego esse pedacinho, esta parte que hoje me incomoda. Vamos dar um exemplo. Diante de todo um contexto que eu vivo, o financeiro é o que mais me incomoda. Então eu olho para o financeiro e penso no líder que vai resolver o meu problema imediatamente. E aí eu preciso pensar, este líder foi um líder escolhido por Deus também? Se não, eu não posso escolher esse líder para resolver o meu problema imediatamente ou momentaneamente. Eu preciso de um líder que olhe para o todo, que olhe para a minha história como um todo, porque essa história impactará gerações. Então, diante de todas as opções que eu tenho à minha frente, eu preciso conhecer cada uma dessas opções, ou seja, conhecer a história, conhecer os interesses, conhecer os propósitos que cada um desses tem. Porque quando eu reconheço, eu consigo identificar qual destes realmente está direcionado pelo Senhor. Porque eu não posso olhar para um ponto específico, eu preciso olhar para vários aspectos, porque todo o conjunto de aspectos alcançarão as próximas gerações. E alcançarão de que forma? De forma negativa ou positiva. Então eu preciso estar atenta. E toda a causa, ela é um processo. E Deus, ele trabalha no processo. Deus não criou todas as coisas em um dia. Teve um processo, teve uma sequência lógica para que um dia interferisse na criação do próximo dia, porque um depende do outro. O homem foi criado por último, porque como eu colocaria o homem em primeiro lugar, sendo que não havia nada de criação para alimentá-lo, para que ele cuidasse, para que ele desse nome. E este processo às vezes leva um tempo. E é neste tempo é que muitas vezes nós não temos a paciência de esperar o líder agir diante da nossa história, diante da nossa causa. E o Senhor, ele é detalhista em todas as coisas. Quando o Senhor, ele dá toda a ordenação para a construção do tabernáculo no Antigo Testamento, ele dá todo um detalhamento de como este tabernáculo deveria ser construído. Então eu preciso reconhecer no líder que eu estou a escolher, nos detalhes de como este trabalhará sobre todas as coisas. Se são questões de alcance ou se são questões de ideologias e desejos que nunca chegarão a lugar nenhum. Por quê? Porque não é propósito de Deus, não é direção de Deus.
Então Deus é um Deus de rigor de detalhes. E quando eu escolho um líder, eu preciso então estar atentas a esse rigor de detalhes. Por isso esse líder ele precisa estar em obediência à direção de Deus. Como que eu identifico se um líder ele está em obediência à direção de Deus? Eu preciso conhecer a sua história, identificar um temor no coração em relação a Deus e entender se ele é um homem, uma mulher ou uma organização de planejamento, de oração e de prudência, ou seja, de cuidados para com a minha causa, para com a minha situação. E no livro de Efésios, no Novo Testamento, diz assim no capítulo 5, nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então precisamos imitar a Deus, ou seja, imitar as boas ações de Deus para com a vida de outra pessoa. Se um líder ele não tem boas ações para com o próximo, ele não é um bom líder, porque ele precisa ter uma compaixão para com a minha causa, mas não um pedacinho da minha causa, mas a minha causa como um todo, porque o todo gerará impactos positivos nas próximas gerações. E no versículo 15 ao 17 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Então, o líder, ele precisa ter esse pré-requisito. Ele precisa ser um homem, uma mulher prudente, não louco, não insensato, com ações contrárias às ações de Deus. Ele precisa ser como Jesus Cristo. Ele precisa olhar com compaixão para a minha causa, assim como fez Neemias com a causa do povo que estava em Jerusalém. E eu me lembro quando certa vez eu comecei a ter esse real entendimento a respeito das minhas escolhas em relação aos líderes que impactariam a minha história e evidentemente a minha geração. E numa escolha de um líder de abrangência federal, eu estudei a vida, o currículo de cada um deles. Pautado no que a palavra de Deus diz sobre as escolhas dos líderes, eu então me posicionei dessa forma e eu comecei a estudar e orava a Deus ao mesmo tempo. Senhor, me direciona, Senhor, abra os meus olhos para quem eu preciso escolher, porque eu quero escolher quem é escolha de Deus e não quero escolher para alcançar uma pequena parte da minha causa necessária neste momento. Eu quero ter uma visão do todo. E eu orava ao Senhor desta forma e dizia: Senhor, quem é esta pessoa? E ao mesmo tempo que eu orava, eu estudava sobre a vida de cada um deles. Quando eu comecei a identificar na vida de cada um deles, entendendo que cada um deles tinha os seus defeitos, assim como eu e você temos os nossos defeitos, mas aquele que prezava mais para as questões de Deus, que prezava mais para as questões da família, que prezava mais para a questão do todo, que tinha uma plataforma de preocupação para a moral, para a ética, que fundamentadas na palavra de Deus. Então eu falei: Senhor, eu entendo que é esta pessoa. Então eu orei a Deus e pedi para que Deus confirmasse no meu coração sobre esta pessoa. E no dia do meu ato de direito de escolha, assim que o fiz, eu me emocionei. Por quê? Porque pela primeira vez eu tinha feito com consciência de escolha direcionada por Deus quanto àquela situação. Então, que você seja essa mulher, uma mulher cristã intencionada a escolhas direcionadas por Deus. Que você não seja uma mulher que olhe para a situação e diante da tua situação você diz: aquela que mais me preocupa, é aquela que mais me incomoda, e olha somente para o seu momento. Mas você precisa ser uma mulher que olhe para o todo e que o todo impacta gerações. A sua escolha impactará gerações. Que você tenha essa consciência de escolher este líder, um líder prudente, um líder temente,
Um líder de fidelidade, um líder de credibilidade, e não um líder nécio, como está nesse versículo, porque os dias são maus. Por isso nós precisamos aproveitar o máximo a oportunidade que Deus nos concede para escolhas corretas. E amanhã vamos continuar com essa reflexão e vamos lançar as inscrições para o sorteio do livro de Rick Warren, Liderança com Propósito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.